Boa tarde. Foi concluído nesta quarta-feira o relatório final da CPI da telefonia, que apurou a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras no Amazonas. Um termo de ajustamento de conduta foi assinado e agora as empresas terão um prazo para minimizar os problemas aos usuários. De acordo com os deputados, as reclamações sobre os serviços de telefonia móvel, fixa e internet foram as mais diversas nos 22 municípios visitados pela comissão. Segundo o presidente da CPI da telefonia da Assembleia Legislativa do Amazonas, o trabalho dos parlamentares foi fundamental para comprovar a precariedade dos serviços prestados. As cobranças indevidas, a questão do desaparecimento de créditos, a ausência ou queda de sinal, pontos cegos na cidade de Manaus e no interior do estado do Amazonas e, principalmente, o maior problema que nós teremos que enfrentar ainda é a questão do isolamento das comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas do interior. O relatório final da CPI apontou até o isolamento de mais de 6.000 comunidades dos serviços básicos para a comunicação. Durante a apresentação do resultado, esta manhã, os deputados também destacaram a situação de telefones públicos que não funcionam em vários municípios. Diante das irregularidades, as operadoras que prestam serviços de telecomunicação no Amazonas se comprometeram a reverter os problemas por meio da assinatura de um termo de ajustamento de conduta, TAC. Um mutirão deve ser realizado de 1º a 20 de maio para minimizar os transtornos relatados pelos consumidores. As empresas também se comprometeram a investir em melhorias para a prestação dos serviços. Um trabalho que nós precisamos desenvolver a fim de que nós possamos levar comunicação a essas pessoas que muitas vezes adoecem, muitas vezes são picadas por cobras e não têm acesso à telefonia e não podem chamar a uma ambulância, um médico ou coisa que o valha. Os parlamentares informaram ainda que uma subcomissão vai monitorar e fiscalizar o cumprimento do TAC, que prevê até mesmo o indiciamento criminal das operadoras em caso de descumprimento. No caso da telefonia móvel, reduzir as restrições legais e burocráticas para o licenciamento de antenas estão entre as tentativas para a solução de parte dos problemas. Para o deputado que ficou como relator dos serviços de internet, ainda há muito a fazer para garantir um serviço de qualidade. O Congresso Nacional precisa definir a internet como serviço essencial e como serviço público concedido. Enquanto a internet for um serviço orientado simplesmente pelas leis de mercado, ela não vai chegar onde deve chegar e nem com a qualidade que deve chegar. E nesta quarta-feira também foi aprovada a abertura da CPI da pedofilia na Assembleia Legislativa do Amazonas. Esta manhã, um protesto em frente à Alean reforçou o pedido aos deputados. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Neto Cavalcante. Boa noite, Neto. Boa noite, Rosimara. Boa noite a todos. Uma tarde tensa começou nesta manhã, uma manifestação. Pessoas se vestiram de branco e foram para a frente da Casa Legislativa protestar. Eles pediam a instalação da CPI da pedofilia, que aconteceu na tarde de hoje, no início da tarde, uma reunião realizada no plenário da Casa. Ela foi instalada. Quem tem mais detalhes é a deputada Conceição Sampaio, do PP, que inclusive foi escolhida para compor também essa comissão. Deputada, boa noite. Como é que foi essa discussão lá na Assembleia, que decidiu pela instalação, e me diga se já foram definidos os membros também da comissão. Boa noite, Neto. Boa noite, Rosimara. É um prazer poder estar conversando aqui com vocês, aqui na nossa Band Amazonas. Na verdade, foram 2 dias muito tensos, mas graças a Deus a CPI ela foi instalada agora de forma imediata, como determinou o presidente da Casa, deputado Josué Neto, e portanto, de fato, a tarde ela foi muito tensa, mas os membros já foram definidos. Então, o deputado Abdala Frache, ele vai presidir a CPI, o deputado Orlando Cidade, ele vai ser o relator dessa CPI. Como membros titulares estão o deputado Ricardo Nicolau, eu representando a bancada feminina, e vamos ter também a participação do autor do pedido, o deputado Luiz Castro, que também foi indicado pela bancada de oposição. Agora é importante lembrar que essa composição, ela respeita o que determina o regimento interno da Casa, porque a CPI
ela é uma comissão temporária. E o regimento diz que todas as comissões, a sua formação terá que obedecer o que determina o critério da proporcionalidade. Portanto, os partidos com o maior número de parlamentares têm assento garantido na CPI e acabam tendo as posições mais definidas. E a bancada feminina também, né, foi contemplada com uma vaga, como a bancada da oposição que indica um membro. Então, foi isso. A formação ela se dá a partir daquilo que determina o regimento interno. E a partir dessa discussão surgiram alguns itens de divergência, né, dos deputados com relação também à data da instalação por ser um ano político. Como é que ficou essa discussão em torno dessa questão, deputado? É importante lembrar que todos os nós somos 24 parlamentares, os 23 parlamentares votaram pela implantação da CPI. O que se discutiu era em que momento a Comissão Parlamentar de Inquérito passaria a ter as suas funções obedecidas, né? A partir de que momento, de que data. E essa foi, sim, a grande discussão. Nesses 2 últimos dias, na verdade, a grande discussão era compor essa comissão, os nomes que seriam indicados pelos partidos. O presidente da Casa, o deputado Josué Neto, fez uma reunião com todos os líderes de partidos no dia de ontem, não conseguiu reunir a maioria, por isso essa reunião passou para a tarde de hoje, né? Hoje nós tivemos um número maior e, portanto, essa formação, ela foi uma formação que obedeceu o regimento da Casa, mas ali naquele momento com a aceitação de todos. Obrigado, deputada, pelas informações. E amanhã, nessa quinta-feira, já acontece a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Rosimara, volto com você. A Prefeitura de Manaus começou nesta quarta-feira a orientar os motoristas de caminhões sobre as novas regras para a circulação de veículos pesados aqui na capital. Mas as multas para quem descumprir a nova medida só devem ser aplicadas a partir da segunda quinzena de abril. Pela manhã, os motoristas eram orientados sobre a restrição da circulação de veículos de maior porte na Avenida Constantino Neri, que começa a valer daqui a 15 dias, mas que deve chegar a outras importantes avenidas da capital de forma gradativa. Quando a gente tira os veículos pesados no horário de pico, a gente aumenta a capacidade da via, melhora a fluidez dela. Então esse é o primeiro objetivo. Depois nós melhoramos a segurança. Nós estabelecemos 15 dias para a orientação, para que ninguém fosse pego de surpresa. Por isso nós estamos um a um entregando nos caminhões o material, explicando como deve funcionar. As regras previstas proíbem a circulação de veículos com peso bruto total acima de 8 toneladas, de 6 às 9 horas da manhã e de 5 da tarde às 8 horas da noite. Já os veículos com peso superior a 16 toneladas não poderão circular das 9 horas da manhã às 5 da tarde. A multa ela vai para o proprietário do veículo. Se o proprietário do veículo é o mesmo motorista e ele tem CNH, então essa multa, os pontos vão para a carteira dele, se o motorista for o dono do veículo. Se o veículo for de uma empresa, por exemplo, uma pessoa jurídica, ele pode apresentar o motorista. Como também não pode. Se ele não quiser apresentar o motorista, ele assume a multa, mas aí a multa tem um valor aumentado quando ele não apresenta o motorista. As vias que terão restrições vão receber sinalização. A multa para quem infringir as regras pode chegar a R$ 127, mais 5 pontos na carteira de habilitação e retenção do veículo no caso de infração grave. A multa também vale para a pista destinada ao BRS. Durante o período de implantação das novas regras, agentes de trânsito vão orientar os motoristas. Trabalho que começa pela Avenida Torquato Tapajós, na zona centro-sul de Manaus. Nós estamos com aproximadamente 40 agentes de trânsito em todo esse perímetro para tentar também garantir a fluidez, né, nesse horário. O horário de pico é sempre assim, o condutor tem que ter um pouco de paciência, mas os agentes de trânsito estão nos cruzamentos para tentar priorizar e garantir a fluidez. As empresas que fazem o transporte de cargas que se sentirem prejudicadas poderão enviar um ofício ao Manaus-Trans informando a necessidade para a liberação nos horários proibidos. Mas a mudança já ganhou o apoio de muitos motoristas. A gente vai tentar se adaptar aí. Já estou bem ciente a partir dos horários do folder que ele me apresentou aqui. Tá tranquilo. Somos motoristas defensivos e temos que dar atenção, dar a vez para pessoas que têm um veículo de pequeno porte.
Esta manhã, o rompimento de uma tubulação causou transtornos para moradores do bairro Petrópolis, na zona centro-sul de Manaus. Quem passou pela rua Otávio Cabral, no bairro Petrópolis, esta manhã, quase nem conseguia andar pela calçada. A água tomou conta da via. O motivo foi o rompimento de uma tubulação no local. Segundo os moradores, o problema começou ainda na noite desta terça-feira e até pelo menos às 9 horas da manhã de hoje, nada havia sido feito. Em nota, a concessionária de água informou que uma equipe foi até o local ainda esta manhã e precisou cortar o abastecimento por algumas horas. De acordo com a Manaus Ambiental, o serviço já foi normalizado. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior do estado. O tempo fica instável nas primeiras horas do dia em Carauari, onde há possibilidade de pancadas de chuva nesta quinta-feira. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica encoberto a nublado, também com chance de chuva isolada, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Na capital, o tempo fica encoberto a nublado e também com previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. A cheia do Rio Madeira, que atinge municípios no sul do Amazonas, já preocupa as autoridades em saúde devido ao aumento dos casos de doenças provocadas pelas águas poluídas. A suspeita de casos de cólera no estado vizinho, Rondônia, também deixa em alerta municípios como Humaitá, um dos mais castigados com a subida das águas. Esta semana, uma estação de tratamento de água chegou na cidade para beneficiar as famílias atingidas pela cheia. Em Humaitá, o Rio Madeira continua subindo. O ritmo é mais lento, mas o nível das águas ainda é alto, 25 metros e 60 centímetros. Cerca de 1.300 famílias desabrigadas continuam alojadas em 31 abrigos improvisados em escolas e quadras poliesportivas. Nos bairros, é grande a quantidade de lixo jogada nos quintais e espalhada nas ruas alagadas. Mesmo assim, não é difícil encontrar crianças tomando banho nas águas poluídas. Tá precária, né? Por causa que eles não vêm, né? E fica amontoando os lixos, os bichos ficam espalhando tudo, né? Aí fica difícil. Para quem já mora em cima d'água, ainda fica mais difícil. Já foram registrados 9 casos confirmados de leptospirose e outros 58 de dengue. Também é grande o número de casos de diarreia. Hoje nós estamos com 730 casos de diarreia, né, no município, confirmados, 7 de leptospirose, sendo que nós estávamos com 9 em sistema, mas 2 foram descartados, que são de distritos de municípios de outras localidades, 12 mordidas de morcego, sendo que essas 12 também são em áreas rurais, e 58 casos de dengue confirmados, né, no município de Humaitá. Autoridades em saúde do Amazonas já deslocaram uma equipe até Humaitá para checar a possível contaminação da água pelo vibrião do cólera, que já foi identificado em 2 localidades próximo à capital de Rondônia, Porto Velho. Os agentes vão coletar amostras de água do Rio Madeira e monitorar moradores que apresentem sintomas da doença. Essa central é de grande importância nesse momento, pois é agora que nós precisamos de água de qualidade. Vamos colocar água de qualidade nos locais atingidos, nos bairros e no interior aqui do município de Humaitá. Pelo menos 30 bairros da capital devem ficar sem água nesta quinta-feira. De acordo com a Manaus Ambiental, a interrupção será necessária para a manutenção na rede de distribuição de energia elétrica no subsistema de captação do programa Águas para Manaus, o PROAMA. O abastecimento só deve ser restabelecido totalmente à noite. A maior parte dos bairros afetados fica nas zonas norte e leste da capital e que agora também são atendidos pelo PROAMA. Para conferir a lista dos bairros que terão o fornecimento interrompido, acesse band.com.br/Amazonas. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, tem mais um jogo teste na Arena da Amazônia. Nacional e São Luís voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil no estádio. E vamos então voltar a falar ao vivo com o repórter Neto Cavalcante, que traz então outras informações sobre a partida de hoje. Neto.
Boa noite, Rosimara. Boa noite a todos. O trânsito ali ao redor da Constantino Nery, ali da Arena da Amazônia, não vai sofrer intervenções de acordo com o Manaus Trans. Mas o Manaus Trans pede que o motorista evite aquela área, porque o trânsito pode estar carregado ali por conta dos torcedores que vão chegar para a partida. O Nacional pode quebrar um tabu hoje e ser a primeira equipe a vencer na Arena da Amazônia. O jogo é logo mais às 8h30 da noite contra o São Luís de Ijuí, do Rio Grande do Sul. O Nacional joga com o regulamento nas mãos, empate em 0-0 e 1-1. A classificação é do Nacional. O resultado de 2-2 leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, aí é classificado para a próxima fase para encontrar o Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil. O Nacional vem com um time titular, já o São Luís de Ijuí vem desfalcado, o time vem sofrendo no Campeonato Gaúcho, foi rebaixado para a Série B lá do Gauchão e vem com alguns jogadores novos aí no seu elenco. É um time experiente, porém desentrosado, e assim que os cronistas esportivos do Amazonas estão definindo esse time do São Luís de Ijuí. O Nacional, portanto, é o favorito para essa partida de logo mais. Os maiores detalhes você confere amanhã no Band Cidade. Rosimara, volto com você. Tá certo, Neto. Obrigada. Esta manhã, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas iniciou o processo para entregar o selo de qualidade amazônico a mais 2 produtos produzidos aqui no Amazonas: sacos feitos de fibra de juta e malva e pneus. Para receber o selo amazônico do Inmetro, as empresas vão precisar comprovar que a produção dos produtos é totalmente sustentável. E as normas a serem seguidas vão ser definidas em uma série de reuniões do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas até o fim desta semana. A grande maioria das certificações de produtos, nós avaliamos somente a qualidade, a segurança do produto. No caso do selo amazônico, tal como em outros programas que nós elaboramos com foco em alavancar a exportação, nós estamos também avaliando a sustentabilidade do processo produtivo. E com isso, logicamente, vai gerar maior emprego, renda, vai aumentar as exportações, o que é muito bom para o Brasil. Depois de definidas as normas e analisados os processos de produção, as empresas ainda têm um período para se adequarem. Segundo o diretor-presidente do IPEM do Amazonas, sacos feitos de juta e malva, além de pneus, já devem receber o selo até o fim do ano. Esses documentos passam por avaliação do produto, pela avaliação fabril e as inspeções de loco. A empresa, atendendo todos esses requisitos, ao final terá a certificação e o uso, a autorização da marca do selo amazônico. O selo existe há 2 anos e até agora nenhum produto foi certificado. O pirarucu salgado e seco foi o primeiro a participar do processo. O pirarucu foi iniciado desde a colônia de pescadores. Então, desde a colônia de pescadores tiveram que se organizarem para fazer o manejo desse pirarucu, para passar para o processo fabril e até a certificação. O projeto da certificação, segundo o Inmetro, em breve também deve expandir para outros estados da Amazônia Legal. Agora vamos falar de Páscoa. Hoje o Band Cidade exibe uma reportagem que mostra como é simples preparar uma cesta para receber os ovos de chocolate e também outras delícias deixadas pelo coelhinho. A Páscoa está chegando e cada vez mais a comemoração da data milenar está movimentando o comércio. De todos os símbolos da Páscoa, o ovo de chocolate é o mais esperado pelas crianças. Mas existem outras maneiras de presentear a pessoa querida. Hoje nós vamos aprender a montar uma cesta de Páscoa. Eu estou aqui com a Poliana Sena, que há 15 anos trabalha com itens de decoração e que hoje vai ensinar pra gente como é que faz uma cesta de Páscoa. Primeiro eu queria saber, é difícil de fazer? Qualquer pessoa vai conseguir fazer uma cesta, Poliana? Qualquer pessoa consegue, com certeza. É só ter criatividade, força de vontade e faz, né? Para fazer uma cesta chamativa como esta, você vai precisar de uma cesta de palha, fita TNT, fita floral, fecho prático, papel para fundo de cesto, flores artificiais, tesoura, cola quente e coelhos de pelúcia para decorar. O primeiro passo é envolver a alça da cesta usando a fita de TNT. É só envolver, ela vai ficando na forma correta. Passa mais um pouquinho de cola aqui no final para ficar bem fechadinho.
para não sair. Em seguida, é hora de fixar os ramos de flores na alça da cesta, usando o fecho prático. Você fazendo juntando 4 florzinhas, você junta, faz um raminho, aí pronto. Aí esse aqui você vai usar para enfeitar a alça da cesta, tá? Com a fita de TNT, fazemos um laço chamado de laço de floricultura. Aí você vem no mesmo lugarzinho que você grampeou da primeira volta. Aí você vem aqui, mede. Aí você vem e corta só as pontas aqui para ele dar um formato melhor na hora de abrir. Aí você vem com fecho prático. Aí você só dá a voltinha. Aí aqui é só dar uma e abrindo. Os laços também são fixados na alça da cesta com o fecho prático. A gente vem com o laço e amarra aqui. Para finalizar, é só colocar os presentes na cesta e pronto. Um presente bonito, barato e fácil de fazer. Tá aí, em aproximadamente 15 minutos, a cesta de Páscoa está pronta. De acordo com Poliana, uma cesta como esta pode custar de R$80 a R$180 depois de pronta. Já o investimento varia de R$40 a R$60, dependendo dos itens usados para compor a cesta. Mais uma dica aí para você. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.